Fernandes, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje vai ser fim de novelas, como vai ser o fim da Totalmente Demais. E eu também agradeço muito a vocês, meus 91 inscritos. Então bora pro vídeo que tá muito chato. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos e hoje iremos revelar como será o último capítulo da novela Totalmente Demais. Vamos descrever cada detalhe de como será o final da trama que está mexendo com o coração do público. Saiba com quem Arthur ficará no final e se Elisa conseguirá realizar o seu maior sonho, que é se tornar uma modelo internacional. E Carolina ficará com quem? Será que ela se arrependerá de suas maldades e conseguirá enfim ter uma família e realizar o seu sonho de ser mãe? Cassandra ficará apenas de lingerie no meio da exposição de Jamaica e será fotografada pelos repórteres. Será que ela ficará famosa? E ainda, quem ficará grávida de um lindo bebê que chegará para trazer alegria para a família? Saiba todos os detalhes nesse vídeo. Participe com a gente e responda. Com quem Elisa deverá ficar no final da novela? Com Arthur ou Jonathan? Deixe a sua opinião nos comentários, mas antes, já clica no botão de gostei, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque assim o YouTube vai te avisar sempre que tiver um vídeo novo. Combinado? Arthur irá até a casa de Jonathan para saber se o rapaz está bem, pois a última vez que ele o viu, ele estava em um leito do CTI. Mas Arthur irá até lá para fazer uma proposta para o rapaz. Jonathan dirá para Arthur que ele está bem fisicamente, mas a dor que ele está sentindo é por dentro, no coração. Jonathan mandará Arthur ir embora, pois o empresário tem uma viagem para Paris com Elisa para realizar. Enquanto isso, Elisa estará no aeroporto esperando por Arthur. A moça ficará preocupada com a demora do empresário, pois o voo já está para sair. Jonathan e Arthur se entenderão e entrarão em comum acordo, e em seguida a mãe de Jonathan receberá uma ligação do filho. E ela dirá: "É sério que você vai fazer isso? Tudo bem então." E ficará um mistério sobre o que Jonathan disse para a mãe. No aeroporto, Elisa se desespera com o atraso de Arthur, mas ele mandará um e-mail falando que ele está chegando. E logo chegará Arthur e dirá a Elisa que desistiu da viagem, mas que ela pode ficar tranquila que ela não irá sozinha para Paris. Alguém irá com ela. Quando Elisa olhar, ela verá Jonathan vindo em sua direção com algumas malas. A moça não irá acreditar e ficará sem entender e pedirá uma explicação para Arthur. Elisa dirá: "Mas que brincadeira é essa, Arthur? Eu não acredito, você está falando sério?" A modelo ficará emocionada com a atitude do empresário e mesmo assim ela colocará ele contra a parede e tentará entender por que ele sempre quis ir para Paris com ela e agora desistiu. Arthur dirá que por mais que ele a ame, quando ele viu ela com Jonathan no hospital, ele percebeu que eles se amam de verdade e tudo que ele quer é que ela seja muito feliz. Natasha ficará emocionada com a atitude de Arthur e dirá que lindo esse seu gesto. Elisa é avisada que está na última chamada, mas Jonathan perguntará para a modelo se ela quer que ele vá até Paris com ela. Elisa responderá que é tudo o que ela mais quer. Eles se despedem e já entram no avião. O pai de Elisa fala para Arthur que é a primeira vez na vida que o empresário tem uma boa atitude. Arthur dirá que quer mudar e ser uma nova pessoa. E fala para Germano que é o início de uma grande amizade entre eles. Mas o pai de Elisa manda ele ir com calma. No avião, Jonathan dirá para Elisa que Arthur gosta muito dela e que foi um sacrifício que Arthur fez, uma verdadeira prova de amor. O rapaz perguntará para Elisa se é verdade o que Jojo falou, se no hospital, quando ele ainda estava em coma, se ela disse que o amava. Elisa responderá que sim, pois ela deu um pedaço do rim para ele. Mas ele dirá que quer o coração, e ela responderá que isso ele já tem.
Jonathan dirá que está nervoso pois nunca andou de avião antes e logo eles começarão a se beijar. Passará algum tempo, logo aparecerá a cena onde Arthur conversará com Natasha e falará sobre Elisa, que ela está abalando em Paris e fazendo o maior sucesso. Arthur dirá que sente saudade, mas está com a consciência limpa. Natasha dirá que a filha dela e Arthur já está crescendo e virando uma mocinha. O empresário avisará Natasha que irá sair para esfriar a cabeça um pouco. Terá a cena em que Elisa estará em um ensaio fotográfico e Jonathan estará falando no celular. O fotógrafo chamará a atenção do namorado de Elisa por estar no telefone atrapalhando o ensaio. E logo a mocinha pedirá para o namorado tirar uma foto dela para mandar para a mãe no Brasil. A família ficará emocionada em ver que Elisa está arrasando em Paris. Estará Carolina e Dorinha relembrando alguns momentos da infância delas na praia, ao lado do seu filho Gabriel, feliz e radiante. Liliane estará na sala do médico, pronta para fazer um ultrassom, conversando com Germano. Entrará o doutor perguntando para o casal se eles estão preparados para descobrir o sexo do bebê. Liliane perguntará se já dá para ver, e o médico responderá que dependerá da posição da criança. Na praia, Carolina observará um paraquedista que quase pousa em cima do seu filho Gabriel. A mulher irá tirar o menino do local, mas em seguida ela irá até lá, tirar satisfação com o paraquedista. Ao encarar o rapaz, Carolina descobrirá que é Arthur. A mãe de Gabriel perguntará para Arthur se ao invés dele estar assustando criancinhas na praia, ele não deveria estar em Paris com Elisa. Arthur dirá para Carol que ele é um egoísta e sempre foi, mas que se arrepende. Mas Carol dirá que ela nunca viu um egoísta abrir mão da própria vontade para a felicidade de outra pessoa. O que ele fez por Elisa foi uma atitude nobre de um cavaleiro. Eles relembrarão quando se conheceram na praia de Ipanema e ele recitou um poema de Manuel Bandeiras para ela e logo ela se apaixonou. Arthur perguntará para Carolina se ele pode vê-la novamente. No consultório médico, Liliane e Germano descobrem que terão um menino e eles ficarão encantados com a notícia e mais apaixonados ainda. Lili e Germano começarão a escolher o nome que irão colocar no bebê e dirão que a alegria tomou conta da família. Estará acontecendo uma exposição e Jamaica fará uma linda homenagem para a Lu, sua namorada. Ela estará com os olhos vendados e logo será recebida por Jamaica. E ele dirá que ela é sua musa inspiradora e fez a exposição pensando nela. A moça ficará emocionada ao ver as suas coisas expostas e os dois se beijarão e serão aplaudidos pelos convidados. Germano dirá para Jamaica que amou a exposição e ficou muito feliz, e eles falam sobre Jonathan. Cassandra convidará as repórteres para a exposição. Lorena dirá para Cassandra que não tem nenhum célebre ou famoso no local e que assim a matéria não rende. Mas Cassandra dirá que quer que elas tirem uma foto dela e do namorado, pois da última vez elas tiraram uma foto dela ao lado do cantorzinho, que era o namorado de mentira, mas agora ela quer uma foto ao lado do namorado de verdade. Lorena pedirá desculpas para Cassandra, mas dirá que essa foto não interessa para ela. A mocinha dirá que pode ser apenas uma nota no canto da página, e ela sairá correndo atrás das repórteres. O namorado irá puxá-la, e Cassandra irá ficar sem roupa em plena exposição. Então ajuntará muitos fotógrafos para tirar fotos. Cassandra ficará com vergonha, mas logo em seguida ela se soltará e fará pose. A mocinha, sem querer dessa vez, irá conseguir se aparecer como ela sempre quis. Débora e Charles estarão arrumando a boate e a moça dirá para ele que aquela boate foi a primeira que ela entrou e ela nunca pisou na pista de dança. Charles dirá para eles acabarem com aquilo agora. Ele convidará a amada para uma dança e ela ficará envergonhada, mas topará, e os dois dançarão e se beijarão e namorarão felizes e juntinhos. Max e Fernando andarão juntos em uma avenida e Max falará que quer conhecer o trabalho de Fernando.
O rapaz dirá que está cedo ainda e que eles podem ir para a boate, mas Max dirá que ele quer fazer algo diferente com Fernando. O rapaz se assustará e achará que Max queira fazer algo impróprio, mas o assistente de Arthur dirá que ele foi agredido naquele local e que ele tem memórias ruins daquele lugar, e que ele quer andar de mãos dadas com Fernando para ter boas lembranças e andar de cabeça erguida. Arthur e Carolina saem para jantar e Lobato recebem o casal. Os dois conversarão para resolver a sua situação amorosa. Ai, Arthur, a gente já viveu coisas demais aqui. Na verdade, eu não devia estar aqui. Isso não vai dar certo. Esse Arthur que eu sou hoje vai amar essa Carolina que você se transformou. A gente pode fingir que não se conhece, que eu não sei o teu nome, nem você o meu. Chegará uma garotinha e perguntará se ele quer dar uma flor para ela, e ele entregará uma rosa vermelha para Carol. Carolina dirá novamente que não dará certo, mas o empresário insistirá e perguntará se ela quer apostar. Eles se beijarão e se acertarão na cama após o jantar. Carolina dirá que agora ela quer que ele soletre um poema, e Arthur dirá que ele está apenas inspirado nela, que agora eles são uma família. Elisa estará em Paris com Jonatas de mãos dadas, relembrando algumas coisas. Eles estarão felizes e radiantes, pois estão vivendo um lindo amor e trabalhando bastante com o sucesso de Elisa. É chegada a formatura de Cascuda e Wesley e os meninos serão homenageados pelo professor e serão chamados para uma foto. Os pais ficarão com orgulho e Rosângela dirá para Floresval que ela tem orgulho da família mesmo com os altos e baixos. E todos aplaudem os formandos. Nascerá o bebê de Lili e Germano e a família ficará muito feliz. E tiram uma selfie para lembrar aquele doce momento. Estará Arthur em um parque recitando poemas e chegará Carol e perguntará se ele está falando sozinho. O rapaz dirá que não, que ele está falando com Carlos Drummond de Andrade. Arthur pegará Gabriel e colocará em suas costas. Pietro pedirá para ele tomar cuidado com o afilhado. E assim Arthur e Carol ficarão super felizes com a família que eles construíram. Elisa e Jonathan estarão se beijando no gramado do parque. Eles ouvirão a música preferida do casal e olharão e darão de cara com a cantora Gabrielle Aprim. Jonathan e Elisa irão até a cantora pedir para tirar uma selfie. A inglesa aceitará e eles serão muito bem recebidos e agradecerão a cantora pela gentileza. E Jonathan dirá que Elisa ficou triste do nada, mas a modelo dirá que apenas lembrou todas as coisas que eles viveram, as boas e ruins. Ela dirá que eles não viveram um conto de fadas, mas ela quer viver para sempre ao lado dele. Elisa dirá eu te amo. E ele pedirá para ela repetir. Ela repete, eu te amo, Jonathan. E ele dirá para ela, eu também te amo. Eles se beijam e fim. Eu ainda tenho mais uma revelação bombástica da novela Totalmente Demais. Para assistir é só clicar no link que está aparecendo agora na tela e compartilhe com seus amigos os nossos vídeos.